Olá a todos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, que a espiritualidade amiga possa amparar a todos os lares, a todos os cantos dessa terra, né, que possa devolver a paz, né, à humanidade, que a gente possa, com as nossas vibrações, com esse momento de reflexão dos ensinamentos de Kardec, que a gente possa aí buscar compreender melhor, né, tudo esse movimento que é a vida espiritual, né, cada vez mais nos enxergarmos como seres espirituais numa experiência corpórea, que a gente consiga aí com muita paz, com muita tranquilidade, trazer esses conhecimentos para dentro de nós e aí começarmos a fazer as nossas mudanças, né? As nossas transformações. Porque Jesus já nos ensina que nós temos a nossa vida lá no mundo espiritual, né? Que esse momento aqui para a gente é um momento de aprendizado, um momento de crescimento, né? Que a gente precisa usar a nossa encarnação, precisa usar esse momento, né, para a nossa transformação, porque aqui é onde nós vivemos, né, as nossas provações, onde nós vivemos os nossos desafios para corrigir aquilo que em outras oportunidades nós não conseguimos fazer de uma forma correta, né, e agora então nos é dado essa oportunidade de poder evoluir, sair desta encarnação melhor do que quando chegou, né? Então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? A nossa sede fica lá na rua Arnaldo Magnicaro, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Mas você também pode encontrar, né, as nossas informações no nosso site, no www.caminheirosdoamor.org.br, né, ou nos canais de rede social, né? Temos lá Facebook, Instagram e também o canal do YouTube, onde esses vídeos ficam lá registrados, assim como no Facebook, né? E lá também no nosso site você vai encontrar os horários das nossas atividades, né? Quais os dias de atendimento, de orientação fraterna e também dos nossos trabalhos junto à comunidade, né? Trabalhos sociais, além do espiritual, né? A comunidade espírita Caminheiros do Amor também faz o seu trabalho junto a pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Bom, então hoje nós vamos estar aqui falando, né, sobre as questões do início da lei de adoração, né, das 649 até a 652, né, onde Kardec, entrando aí no capítulo das leis naturais, né, vai falar um pouquinho com a espiritualidade sobre esse processo todo, né, que vários povos apresentam, né, de adorar uma divindade, né? Então nós entendemos lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, né, que quando ele pergunta o que é Deus, Deus é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, ou seja, o princípio de tudo, né, tem lá todos os seus atributos, né, é onipresente, é onipotente, é eterno, é imutável, né? Então, vários atributos ali que nos foram passados. E nós somos suas criaturas, né? Nós fomos criados por Deus. Ele nos deu a oportunidade de existir. E aí nós viemos, então, fazendo o nosso processo, né, de evolução. Vamos sair da condição de simples e ignorantes, né, que é o nosso princípio, e vamos chegar até a condição de um ser mais evoluído, ou seja, dentro da perfeição que é permitida à criatura, né? Então nós estamos fazendo esse trajeto. E aí a gente percebe no planeta Terra, né, esses registros históricos que né, os povos, as populações de diversos lugares, né, têm a sua maneira de adorar a estas divindades, né? Então Kardec foi lá buscar compreender um pouco do que é isso, né? Então, antes de nós iniciarmos, só lembrando aqui, né, na anotação aqui, o que é significado de adoração. Então, é a ação de adorar, né, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade,
né? Estado de veneração, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Então Kardec vai lá na 649 e procura compreender junto à espiritualidade, né? Ele fala, bom, em que consiste então a adoração? Né? E aí a espiritualidade responde: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem, no sentido de humanidade, né, aproxima de Deus a sua alma. Então é importante a gente entender, né? Se nós observarmos no sentido histórico, né, nós vamos ver que durante um período nós vivemos aí uma adoração contemplativa, né? Então a gente ficou naquele estado de deslumbramento com Deus, né? Então pela emanação do seu poder, a gente começou a atribuir aos elementos naturais, né, o conceito de divindade. Então, para cada evento da natureza, um vento, né, a questão do trovão, do raio, dos terremotos, enfim, várias coisas que iam acontecendo na natureza e que a gente achava que era uma demonstração, né, de ira de Deus, né, de raiva com alguma coisa que tinha acontecido, ou nos momentos de grande benefícios, né? Então nós achávamos que Deus estava satisfeito ali quando Ele permitia alguém, né, ser vencedor em alguma batalha, por exemplo, ou permitia as lavouras, né, darem ali mais do que o esperado. Então se achava que era um resultado, né, de uma satisfação de Deus com o nosso comportamento. Então a gente viveu durante muito tempo, né, esse estado de contemplação. Então é uma adoração em que a gente fica só venerando, né? Ah, é um Deus maravilhoso, né, que nos dá todas as condições, nos favorece, mas é um Deus também punitivo, que pode se zangar. E a gente ficou então nesse estado aí de uma contemplação sobre o estado, né, como se descêssemos Deus à nossa condição humana, do estado emocional de Deus, né? E aí ficávamos buscando por meio de oferendas, né, por meio de sacrifícios, tentar agradar a Deus, e era uma forma de demonstrar, né, essa adoração. Então, em vários registros, né, das antigas escrituras, a gente vai vendo que eles foram estabelecendo formas de demonstrar a sua adoração por Deus. Só que isso era muito restrito à condição material, né? Se, enfim, aquele que podia mais adorava né, com pompas, aquele que podia menos demonstrava o seu sentimento ali por Deus, né, de uma forma mais simples. Só que quando Jesus vem até nós, né, reencarna na Terra para ser aí o nosso modelo e guia, ele nos mostra uma forma de adoração efetiva. Então, ou seja, ele começa a acabar com aquele estado de contemplação e começa a colocar esta condição, né, de uma adoração efetiva. O que é essa adoração efetiva? Né? É nós demonstrarmos o nosso amor por Deus fazendo as coisas boas. Né? Então, não só com relação às nossas transformações, mas com relação ao nosso irmão. Né? Então, quando ele nos dá ali, né, o resumo das leis, dizendo, olha, você, né, vai amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ele nos dá essa condição, ó, você vai, né, adorar a Deus, amando Ele, né, e fazendo pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito, né, para você. E aí então ele começa a demonstrar para a gente que a melhor forma de demonstrarmos o nosso amor por Deus é trabalharmos na sua obra, né? É fazermos
as coisas de acordo com as leis de Deus. Então, nós temos esse processo transformador, né? Saímos de um estado em que a gente ficava sentado só tentando agradar a Deus por meio de trocas, né? Porque a gente sempre traz essa reflexão, né? E como é que você oferece para o dono do universo algo que não seja dele, né? Então, Jesus nos mostra justamente isso. Ele fala assim, ó, o que você pode oferecer para Deus, a oferta mais agradável a Deus, é aquela que você faz daquilo que você, né, traz. Ou seja, daquilo que é seu, né? E aquilo que nos pertence é exatamente são as nossas virtudes, né? Então, nós vamos apresentar para Deus, né, as nossas qualidades. Então, nós saímos dessa condição de inércia, né, para poder começar a interagir e agir com as coisas da divindade. Então, por isso a gente começa a sair, é importante a gente entender, né, sairmos dessa condição de adoração contemplativa para uma adoração efetiva. Ou seja, eu começo a realmente ser um agente da minha transformação e da transformação de tudo que está ao meu redor, né? Então essa é uma condição que a gente precisa refletir muito, como que nós estamos, né? Então eu fico só na oração, né, no sentido de só orar, ou eu estou orando com ação, né? Então eu estou me ligando a Deus, estou interagindo com Deus só nas palavras ou nas minhas atitudes. Estou me tornando uma pessoa melhor, estou me tornando um espírito melhor, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção em como nós estamos nos comportando com relação a essa adoração, porque lá, né, num dos significados da adoração está lá, né, homenagem ou submissão, né? Então, a expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Ou seja, nós estarmos submissos, não na questão, né, daquela condição que quando a gente põe submisso, a gente põe aquela condição daquele que aceita tudo, né? E que não discute nada, não raciocina sobre nada, simplesmente faz. Não é isso. Submeter-se às leis de Deus é você compreendê-las, né? Compreender o significado e a importância dessas leis, e aí então você se submete a ela, né? É assim que ocorre aqui no lado material, né? Então, se numa rua estreita, né, de muito movimento, colocam lá para mim que a velocidade máxima é de 40 por hora, eu não posso, né, sair andando com o meu veículo nela a 100 por hora. Por quê? Porque vai ser um risco muito grande de eu causar um acidente. Então eu preciso entender, opa, por que que eu não posso andar a 100 por hora quando o limite é de 40? Porque existe um fluxo muito grande, diferente de uma estrada, por exemplo, que é mais livre e é mais fluida, né? Então, num ambiente de cidade, não, tem várias pessoas atravessando, tem carros em cruzamentos, né, velocidade mais reduzida. Então, eu preciso compreender que existem fatores, né, dentro daquele contexto que fez com que se determinasse um limite adequado para trânsito daquela rua. E assim é a nossa condição com relação às leis de Deus, né? Então, quando se coloca da questão da lei de amor, justiça e caridade, nós precisamos compreender o que é isso. Quando se fala da lei de progresso, né, da lei de sociedade, enfim, todas as outras leis que nós vamos ainda estudar mais adiante, eu preciso entender o significado dessas leis e por que elas existem, para que eu possa então me submeter a elas com consciência, né? Não mais porque
alguém me disse que deveria ser assim. Não, eu entendo o contexto, né? E então eu passo a respeitá-la, porque eu entendo que é necessário que se faça dessa forma, né? Bom, na questão 650, então Kardec vai colocar ali para a espiritualidade, né? A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento, né? E aí eles respondem a Kardec: sentimento inato como o da divindade, né? Ou seja, nós já desde o princípio carregamos isso com a gente, né? Não é algo que vai sendo aprendido com relação ao desenvolvimento do espírito. Nós vamos aperfeiçoando a maneira de adorar, né? Como nós falamos anteriormente, né? Eu saio da contemplação e vou para a ação, né? Efetiva. Então, à medida em que a gente vai falar um pouquinho nas questões mais adiante, mas à medida em que a gente vai entendendo melhor, nós vamos mudando. Então aí ele continua aqui, né? A consciência de sua fraqueza leva o homem, no sentido de humanidade, a se curvar diante daquele que pode proteger, que o pode proteger, né? Então, essa condição, a gente começa então a perceber, né, que esse processo de entendermos que existe uma força maior, né, do que nós e que está regendo todas essas coisas, né, tudo que nós conhecemos no mundo, né, ele é uma condição inquestionável, porque a gente entende que, como seres humanos, a gente não tem essa capacidade de criar todas essas coisas. E à medida que o espírito também vai se desenvolvendo, né, não tem como ele dizer que é, é diferente, né? Por quê? Porque tem esse processo, ele desencarna, né? E aí volta para o mundo espiritual, se vê como um espírito, né? E aí ele vai entendendo cada vez melhor, né? Essas situações, vai conhecendo, né, a sua fragilidade, vai conhecendo a sua necessidade de amparo, né, a sua incapacidade de ver todo o seu processo reencarnatório como um todo, né? Muitas vezes ele se fecha dentro do seu egoísmo e vê somente uma parte, e aí então ele vai conseguindo compreender que existe realmente uma força maior, né? Que é o princípio de tudo, né? Que está além da nossa capacidade de compreensão no momento, né? A gente não consegue ter plena consciência de todos os assuntos sobre a divindade, né? Até mesmo os espíritos mais evoluídos ainda têm algumas dificuldades. Tem coisas, por exemplo, de respostas, né, que foram dadas para Kardec, que eles dizem, olha, a gente não tem conhecimento suficiente de como isso começou, né, ou de como isso acontece. Então, ainda há, né, até mais para os espíritos mais evoluídos, alguns chamados mistérios, em que eles têm que se reconhecer ainda incapazes de lidar com esses assuntos, com essas informações, né? E, bom, na questão 651, então Kardec pergunta, né? Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E aí eles respondem para Kardec: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo, né? Então é importante nós entendermos essa condição, né, de quando alguém, nos dias de hoje, muitas vezes se declara ateu, né? Tem algumas pessoas que elas têm uma dificuldade, né, de se ver submissa a uma força maior do que ela. Outras, né, se declaram ateus porque eles entendem que algumas
religiões, alguns segmentos, eles acabam criando, né, uma crença numa divindade para tentar enganar, ludibriar as pessoas, né, para tentar fazer com que elas deixem de buscar se desenvolver, né, ficam no estado, como nós falamos lá do contemplativo, e aí não se movimentam, aceitam todas as coisas sem o desejo de raciocinar, de pensar sobre aquilo. Então tem algumas pessoas que às vezes olham para essa condição, né, de aqueles que cultuam algo que é, né, vamos colocar assim, extraordinário ou extracorpóreo, enfim, como uma fuga da responsabilidade real, né? Então eles acham que a pessoa fica num estado contemplativo e daí ela não se movimenta, ela não trabalha, ela não se transforma, ela não busca nada e fica lá só, adorando. Então, muitas vezes as pessoas recusam algumas religiões porque elas descem Deus na condição daqueles que ainda por incompreensão ou por, né, interesse próprio distorcem, né, os ensinamentos verdadeiros, né, e aí tentam de alguma forma trazer algo que seja mais de uma forma assim intencional, né, levar a pessoa à questão do estado de contemplação. Mas o que acontece com todas essas pessoas, né? Nós vamos evoluindo e aí tem o processo de desencarne e reencarne, né? Então, quando você se fecha dentro do materialismo, né, de olhar para a sua condição de vida no material e passar a entender que não existe nada além disso, só que, de uma forma ou de outra, todos nós vamos alcançar o desencarne. Ou seja, ninguém veio aqui para ser eterno na matéria. Então, nós somos imortais em espírito. Por mais que a ciência tenha trabalhado para a longevidade, né, está aí dedicando os seus recursos, né, tanto intelectuais quanto materiais, em dar longevidade ao corpo físico, mas nós já aprendemos que isso não será possível manter um corpo físico, material, né, por condição eterna. Então a imortalidade está no espírito. Então essas pessoas que renegam ou tentam se dizer desconectadas, né, da divindade, ela vai uma hora ter que deixar o seu corpo físico e vai se deparar com a sua condição espiritual. E a partir daí toda a memória, né, das encarnações, todo o aprendizado que já foi possível até aquele momento, tudo isso retorna para a consciência, né? E aí então ele se depara com a realidade. Então não tem como alegar, né, que um povo, né, possa se desconectar plenamente de Deus. Né? Não tem como admitirmos que um povo tenha renegado. Ele pode ter criado, né, as suas divindades, né, paralelas, os seus deuses com D minúsculo, né, como nós falamos, que eram, né, deuses do trovão, como tinham, né, os da mitologia grega, os deuses egípcios, enfim, outras divindades, né, que foram criadas aí ao longo da história para tentar personalizar Deus, né? Mas totalmente descrente de uma força maior, não há possibilidade de um espírito dizer-se não crente numa divindade porque ele diz que não existe, porque ele vai se deparar com a realidade em algum momento, né? Bom, então na questão 652, Kardec pergunta, né, pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E aí eles colocam, né? Ela faz parte da lei natural, porque é resultado, né, de um sentimento inato do homem, sentido humanidade, e por isso a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes, né? Então isso que nós estávamos falando, ela, além de fazer, né, todas as leis de Deus elas interagem.
Então ela não só faz parte, né, da lei natural, como interage com todas as outras leis, né? Então, para poder trabalharmos essa consciência, por exemplo, da lei de progresso, né, a gente precisa entender que existe uma força maior que está direcionando as coisas, né? Então, se nós falarmos da lei de destruição, nós vamos observar que, né, determinados eventos que acontecem na Terra, né, acabam proporcionando depois transformações, né, uma determinada região sofre com alguma coisa e depois quando ela se refaz, né, já surge com um outro pensamento, com uma outra forma, com outro contexto. Então, tudo isso nós vamos percebendo uma ação de uma inteligência suprema, né, que sabe exatamente cada coisa como deve ser, né? Então, como nós estávamos falando, na lei de sociedade, né, definindo as regras divinas para a condição da convivência entre os seres, né, até mesmo a interação entre os outros seres da criatura, como no reino animal, né? Então, essa interação entre o homem e o animal, tudo isso definido muito claramente. A gente percebe, é óbvio, o desequilíbrio pela nossa ignorância, mas existe toda uma consistência, né, em que tudo foi muito bem preparado e pensado. Então, quando a humanidade ela se afasta, né, do convívio do reino animal, ela vai percebendo que a própria estrutura do reino animal foi toda desenhada para o equilíbrio, né? Nós não vemos desequilíbrio na natureza que não seja o causado pelo homem, né? Quando se vê um habitat natural, né, de todos os elementos do reino animal num determinado espaço, né, numa floresta lá, se eles forem só observados e não houver uma ação, né, de interferência da humanidade naquele ciclo de sobrevivência, eles vão se ajustar todos ali da melhor forma. Então, toda uma cadeia, né, de sustentação é bem definida. Então, quando nós vemos essa questão da adoração, ela está inserida dentro do contexto, né, de das leis naturais e interagindo com todas as demais. Então, é importante a gente ter esta percepção, né? Então, mais uma vez a gente lembra que é importante sairmos da adoração contemplativa, né, para irmos para a contemplação, para a adoração, desculpa, para a adoração efetiva. Ou seja, nós precisamos entender a grandiosidade de Deus, né, conhecer as suas leis, interagir com elas e, o mais importante, nos submetermos às leis de Deus, porque elas são leis, né, que são corretas, né? São leis que regem o universo de uma forma com uma sabedoria, né? Ou seja, a inteligência suprema de uma sabedoria extrema, né? Então não dá para o ser humano aqui achar que pode exercer o papel de divindade, né, perante aqueles que são seus subordinados, porque ele é incapaz de entender a complexidade do universo e tudo que é necessário para mantê-lo em equilíbrio. Por isso, a gente tem que contar realmente, né, com esse amor, com esse carinho todo que Deus tem pelas suas criaturas, né? Não só os espíritos já na condição humana, como também os princípios espirituais nos outros reinos. Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos dessas questões, né? E em breve nossos irmãos estarão trazendo, né, complementos e melhores esclarecimentos desses assuntos sobre as leis naturais. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de todos e até a próxima.
se Deus assim nos permitir.